Pronto, Alzira, quando quiser. Podemos? Podemos. E aí, pessoal? Vamos lá? Vamos começar? Ah, eu também senti. Bora, gente, Bora, meninos. Bem, pessoal. Sala vazia, mas o pessoal vai chegando aos poucos, não tem jeito, né? Vamos começar porque não dá para ficar esperando muito, não. Daqui a pouco ela vai embora, daqui a pouco as meninas. Daqui a pouco, gente, como assim? Só passa a aluna aqui na minha frente indo embora. Mas eu entendo que vocês têm seus compromissos, né? Bem, boa noite a todos. Quem está em casa, quem está aqui presencial, quem está em casa, muito boa noite a vocês. Hoje a gente vai ter uma aulinha, um assunto, né, um conteúdo bem de boa. Eu considero a colocação pronominal. Oi? Não entendi. Na verdade, eu dei uma prévia, né? Eu fiz uma prévia, mas não foi uma aula, isso aí. É isso aí. Mas, assim, não foi uma aula, foi uma préviazinha, porque a gente, tudo bem, vamos? A gente fez umas questões que tinha e eu achei por bem falar um pouquinho sobre. Mas nós não entramos muito na gente aprofundou, tá? Bem, então, a aula hoje é colocação pronominal. Evidentemente que na realidade, né, no dia a dia, na escola, né, numa conversa informal, vocês utilizam a colocação pronominal, o pronome, o tempo todo. Vocês fazem essa colocação corretamente, sem perceber. Mas você sabe por que você está fazendo isso? Essa é a questão, né? Você precisa saber por que você está utilizando aquele pronome ali, antes do verbo, depois do verbo, no meio do verbo. É isso que você precisa saber. Aí você fala, opa, estou usando certinho. Tem a questão, gente, da eufonia, né? Essa questão da eufonia, boa noite, tudo bem? É importante. Por quê? É ela que faz com que essa atração eufônica, né? Ou seja, você falou, opa, eu acho que isso está certo. Mas por quê? Porque soa bem, tudo bem? Aos ouvidos. Mas por que você está utilizando? Essa é a questão. Você acertou a colocação do pronome? Acertou. Mas será que você sabe o porquê disso, né? Porque está entrando ali, aquele pronome está entrando naquele momento, naquele lugar, né? Antes do verbo, ou depois do verbo, no meio do verbo. Então, a gente vai tratar desse assunto a partir de agora, tá? Bem, colocação pronominal. Nós temos 3 tipos de colocação do pronome. Boa noite. 3 tipos de colocação do pronome, tá? Mas antes da gente ver a posição desse pronome, vocês precisam antes saber o quê? Quais são os pronomes oblíquos, tá? Que vocês aprendem lá no 6º ano, talvez, 5º, 6º, né? Mais ou menos isso. Vocês aprendem quais são os pronomes oblíquos, tá? Aí depois você vai saber como é que eu vou colocar, dispor ali aquele pronome. Bem, os pronomes oblíquos são me, primeira pessoa, tá? Te, segunda pessoa, se, terceira pessoa singular, né? Nos, primeira pessoa plural, vos, segunda pessoa plural, se, terceira pessoa do plural. É a mesma coisa, tá? Primeira pessoa do plural e terceira pessoa do plural é o se, mesma coisa. Você tem também o, a, os, as, né? Você tem esse o, a, os, as, né? Só para abrir um adendo aí, a gente utiliza muito para verbos transitivos diretos, né? Verbos transitivos diretos, você utiliza o, a, os, as, lo, lá, los, las. Você tem ele, que normalmente a gente utiliza como objeto indireto, né? De um verbo transitivo indireto. Então, são esses aqui, tá? Em relação ao verbo, do que resulta. Então, essa posição dos pronomes, a gente vai ver a partir de agora. Como é que a gente coloca esses pronomes aí numa pronúncia, numa frase, num período? Vamos lá. A gente tem, primeiramente, a próclise, né? Próclise nada mais é do que antes. Tudo que é pró é antes, né?
é anterior ou antecedente, tudo que vem antes é algo que você pode considerar como pró. Então, a próclise é a colocação do pronome antes do verbo, tá? A mesóclise, o próprio nome já é autoexplicativo, assim como a próclise. Mesóclise nada mais é do que meso. Meso significa meio, tá? Por isso que a gente tem aquela expressão, né? Ou você pegou a conversa em média res, ou seja, no meio da conversa, ou você não entendeu absolutamente nada. Quando a gente pronuncia isso, né? Usa essa expressão, é para dizer que a pessoa chegou, pegou meio que o bonde andando, é mais ou menos isso. Em média res. Então, meso, meio, tá? Colocação do pronome no meio do verbo, tá? E aí, para finalizar, a gente tem a ênclise, é o pronome crítico, que a colocação desse pronome vem após o verbo, tá? Então, a gente vai saber utilizar agora, a partir de agora, como é que vocês aplicam aí as regrinhas para utilizar. Como eu falei anteriormente, a atração do pronome faz com que muitas vezes você saiba utilizar, mas você talvez não saiba por quê. O porquê disso é que vocês precisam aprender, tá? Para aplicar aí no dia a dia, na sua redação, enfim. Bem, antes de entender como cada um dos casos deve ser usado, a primeira regra é a colocação pronominal é feita com base em prioridade. Sabe qual vai ser a prioridade? Essa aqui, ó. Sempre a próclise. Essa é a prioridade. Não sendo próclise, só pode ser o quê? Mesóclise que vem no meio do verbo ou a ínclise. Então, né, mesóclise é muito bem marcada a posição do pronome, porque ela vem aonde, gente? No meio do verbo. Então, é praticamente impossível você confundir. Agora, se não é próclise, só pode ser ínclise, ou seja, o pronome colocado após o verbo. Bem, prioridade, então, é a próclise, tá? O caso que tem mais prioridade é a próclise. E se nenhuma das situações satisfizer o seu uso, né, com aquelas regrinhas, se não está dentro daquelas regrinhas, só pode ser o quê? Ínclise. É utilizada a ínclise. Lembrando que a mesóclise somente é utilizada com verbos no futuro, no presente e no futuro do pretérito. São só esses dois casos. Então, a mesóclise, gente, só tem essas duas regrinhas. Facílimo, tá? Não tem como errar. Futuro do pretérito e futuro do presente, tá? A gente vai chegar lá. Quem estiver copiando, copia só assim por cima, ou assim bem resumidinho, porque eu vou passar e vocês vão receber esse material, tá? A Isabela vai mandar para vocês, beleza? Vamos lá, então? Quem está em casa também, tá, gente? Vocês vão receber esse material, então vocês não precisam se preocupar aí, em copiar tudo. Você pode até fazer algumas anotações, é legal também. Mas, vamos lá. Próclise, gente, que é o pronome colocado antes do verbo, né? Ocorre quando o pronome é colocado antes do verbo, este tipo é utilizado em várias situações específicas, incluindo a presença de isso aqui, ó, é importante. A próclise, ela vai ser utilizada quando você estiver diante de um advérbio, quando você estiver diante de pronomes, qualquer tipo de pronome, conjunções subordinativas, como aquelas conjunções adverbiais, né? Palavras que expressam desejo, palavras com sentido negativo, né? E também palavras exclamativas e interrogativas. Então, aqui você tem, ó, expressa um desejo ou até uma ordem. Ou seja, se estiver no imperativo, vai utilizar aí não, no imperativo não, porque nesse caso aqui expressa só desejo. Então, vocês vão ver como é que funciona isso. Porque o imperativo só vai utilizar mesmo na ênclise. Então, a primeira regrinha que eu coloquei ali para vocês são as palavras que expressam negação. Tudo que for a ideia da ideia de negação é próclise. Então, como é que funciona? Negação tais como não, ninguém, nunca, eu diria até jamais, porque o jamais ele pode ser negativo ou pode ser também perfeito, né? Não o quero aqui. Onde é que está o pronome, gente? O, né? Então, está aqui o verbo. Quando você tem uma palavra negativa, o que você vai fazer?
colocar o pronome antes do verbo. Palavra negativa, a primeira regrinha aí, tá? Ó, palavras que expressam negação. Nunca te vi, assim. Então, o verbo está aqui, ó, vi. E aí você utiliza o T, né, que é a segunda pessoa do singular. E antes, você tem o quê? Uma palavra negativa. Nunca. Jamais, em tempo algum. Então, aí, você tem a primeira regrinha aí da próclise. Diante de palavras com sentido negativo. Foi? Tranquilo? Vamos lá? A segunda regrinha, gente, é essa aqui, ó. Advérbios ou opções adverbiais. Todos vocês já sabem, né? Já conhecem todos os advérbios circunstanciais, sabem também as opções adverbiais, ou seja, o que é a opção adverbial? São duas palavrinhas que você traduz em uma, né? Você substitui por apenas uma. Isso é a opção adverbial. Então, você troca essas duas palavras por um advérbio apenas. E aí, como é que funciona aí diante das advérbios ou opção adverbial? Ontem me disseram que havia greve hoje. Então, primeira coisa, achou o verbo, né? Está aqui, disseram. Onde é que está o pronome? Antes do verbo. Por quê? Aliado ao verbo, você tem um advérbio, ontem, advérbio de tempo, né? Às vezes, nos deixa falando sozinhos. Ó, novamente, o verbo falando, ó, deixa falando. Você tem aí uma alução verbal. Deixa falando. Antes disso, você tem a utilização da próclise, que é o nos. Mas por quê? Porque antes você tem um advérbio. Às vezes é um advérbio de quê? Às vezes é um advérbio de quê? Hã? Dúvida, né? Aqui, às vezes, aqui ele funciona como tempo, mas ele funciona também como dúvida, né, gente? Então, às vezes, ele pode fazer circunstância de tempo, ou pode também ter circunstância de dúvida. Nesse caso aqui, ó, é tempo mesmo. Às vezes, nos falando sozinhos. Bem, e aí, a terceira regrinha que a gente tem da próclise ainda, são bastantes regras, né? Vocês sabem bastante existe, né? E aí, sabem? Então, quando você tem a próclise é uma colocação que exige bastante regra, tá? Então, vocês têm que ficar atentos. Mas aí é aquela coisa, não sendo próclise, só pode ser o quê? Ênclise. Porque a mesóclise é uma colocação muito marcada, muito específica, que ela vem no meio do verbo. Então, não tem como errar, né, gente? Então, a terceira regrinha ali da próclise, além das palavras negativas, né, expressões negativas, além dos advérbios e opções adverbiais, o que a gente tem agora? Pronome. Qualquer tipo de pronome, professora, claro, qualquer tipo de pronome. Então, aqui, ó, a presença de pronome nas frases também pode exigir a frase, também pode exigir a próclise. Exemplos incluem: alguém me contou sobre a novidade. Então, está aqui o verbo, contou. O que você tem antes? A utilização da próclise, que é o meio aqui, ó, do pronome oblíquo. E o que você tem antes? Alguém. Alguém é pronome de quê? Pronome? Alguém? Hã? Eu ouvi? Vai. Alguém? Não. Indefinido. Alguém, ninguém, nenhum, algum, tá? Toda, qualquer. Isso tudo é pronome indefinido, tá? Porque indefine aí algo ou alguém. Então, aqui eu não estou definindo ninguém, ó. Alguém me contou, não sei quem foi. Então, você tem um pronome indefinido. Então, verbo, colocação do pronome. Antes do verbo, porque, aliado a esse verbo, você tem um pronome indefinido. Alguém. Quem te informou disso? Novamente, você tem um pronome. Aí, aqui é legal, por quê? Existe aqui essa regrinha, né? Que isso aqui é um pronome, né? Pronome quem? É que tipo de pronome esse aqui? Quem sabe? Hã? Não entendi. Né? Pode ser. Mas ele também exerce outra função. Além desse que você falou. E aí? Pronome relativo. Aqui ele está numa frase interrogativa. Então, um pronome interrogativo, né?
mas o quem é um pronome relativo. Então, aqui, ó, verbo, quem te informou. Então, colocação do pronome antes do verbo, porque antes, aliado ao verbo, agregado a esse verbo, você tem um pronome relativo aí, ou um pronome interrogativo, né? A própria questão aqui, ó, já denuncia que é uma prótese. Por quê? É uma pergunta, né? E é uma pergunta direta. Qual nos é mais vantajoso? Qual nos é mais vantajoso? Então, ó, novamente você tem o verbo, né? Tá aqui, ó, o verbo ser conjugado. Antes você tem a colocação do pronome oblíquo. Por quê? Agregado a esse verbo, o que você tem? Um pronome relativo. Qual? Né? Qual, quem? O que mais? Pronome relativo. Qual, quem, cujo, cuja, quanto. Quando não, né? Quando é advérbio de tempo. Quanto, quanta, quantos, quantas. O que mais? Que. O qual, a qual, os quais, as quais. O que mais? Mas tem mais um. Ninguém está lembrando? Tem mais um. Facílimo, que você pode trocar por em quê? E dá ideia de lugar. Onde? Isso aí. Onde? O onde é pronome relativo, gente. Tá? E aí você pode trocar por em quê? Mas você só pode trocar por em quê quando não estiver se referindo a lugar. Tá? Por exemplo, ó, olha essa frase aqui. A cidade onde nasci, sei lá, fica a 10 quilômetros daqui. E aí? Esse onde é um pronome relativo. Por quê? Ele se refere a lugar. Ok? Agora, eu posso trocar por em quê? Posso. A cidade em que nasci. Também vai ser uma locução aí adverbial, que vai dar a ideia de lugar. Agora, eu posso colocar o em que, o onde, lugar, o em que? Depende. Olha essa frase aqui, ó. A situação, sei lá, uma situação em que me encontro, vai, gente, fecha essa frase aí para mim. Me encontro, não é das melhores, sei lá. E aí? Eu posso trocar por onde? Não pode. Não pode, porque aqui, ó, esse em que, ele não se refere a um lugar, né? Em si a uma situação, algo completamente oposto. Então, quando você estiver se referindo a lugar, você pode utilizar o em que no lugar do onde, ok? Né? Mas quando você não estiver se referindo a lugar, você só vai utilizar o em que, nunca o onde. Tá? O onde é só para lugar. Bem, e aí a gente tem aqui, ó, todos se... tá, isso aqui a gente vai... Todos se preocuparam com a notícia. E aí? Verbo está aqui, preocuparam. Aqui a colocação do pronome antes do verbo, porque antes você tem o quê? Aliado. Pronome de quê? Que tipo de pronome aqui? Indefinido. Indefinido. Né? Ninguém se arrependeu da escolha. E aí? O verbo está aqui. Arrependeu. E aí você tem um pronome oblíquo aqui. Antes você tem ninguém. Ninguém é também pronome indefinido. Tá? Então, todo tipo de pronome próclise. Tá? Quarta regrinha é diante de conjunções subordinativas. Conjunções, locuções conjuntivas, tá? Ou adverbiais, tanto faz aí. São as conjunções subordinativas que frequentemente demandam a próclise. Por exemplo, olha aí, ó. Quando me ligaram, eu estava ocupado. Ó, verbo, ligaram. Colocação do pronome. Próclise, e antes você tem o quê? Um advérbio de tempo, né? Quando? Advérbio de tempo. Embora se esforçasse, não conseguiu. O que eu tenho ali?
Embora não se esforçasse, não conseguiu. Desculpa, embora se esforçasse, não conseguiu. É uma oposição, né, que a gente tem ali. Então, o embora seria uma locução não, um advérbio de quê? Subordinativo de quê? Concessão. Adversativa nas condenadas. Aqui você tem uma subordinada. E aí, se te interessar, podemos conversar. Então, está aqui o verbo, interessar. Antes do verbo você tem o pronome oblíquo aqui, né, de segunda pessoa. E antes você tem o quê? Uma condicional. Se, caso, né? Porventura. Então, se você tem uma condição, uma oração subordinada, condicional, né, que dá a ideia de condição. Então, se fosse caso, também. Caso te interessar, podemos conversar. Porventura te interessar, podemos conversar. Então, você tem aí uma ideia de condição. Assim que nos encontrarmos, falaremos. E aí, o que a gente tem ali para colocar como pronome da prótese? O que a gente tem? Qual é a regrinha? O assim é o quê? Dá ideia de quê? Esse assim. Você acha que dá ideia de conclusivo? Eu não vejo. E aí, galera, vamos lá. Conclusivo não é. Assim que nos encontrarmos, falaremos. Dá ideia de tempo? Né? Dá ideia de tempo? Esse aqui, ó, você poderia trocar por no momento em que nos encontrarmos, na hora em que nos encontrarmos, tá? Então, o assim aí faz essa mesma função, tem essa mesma função. Temporal, isso aí, subordinada temporal. Enquanto se trabalha, não se pode distrair. E aí? Enquanto é o quê, gente? Da ideia de quê? Boa noite, hein? Tempo também, né? Enquanto, quando, assim, tudo temporal, né? São aí subordinativas aí de temporal. Então, essa é a regrinha aí, quarta de próclise, que é o pronome oblíquo colocado antes do verbo. Quinta regrinha da próclise, que maravilha. Quinta regrinha, palavras que expressam desejo. Né? É aquelas expressões, oxalá, tomara Deus. Né? Então, desejo como tomara, oxalá, também utilizando a próclise. Né? A gente tem aqui, ó, tomara que me chamem para a entrevista. Então, tomara que me chamem. Está aqui o verbo, chamem. Aí você tem a colocação do pronome antes do verbo. E antes você tem uma palavra que expressa desejo. Tomara. Oxalá que Deus te ajude. Né? Isso aí. Oxalá que Deus te ajude. Então, ajude, você tem a colocação do pronome antes desse verbo. Oxalá se resolva logo essa situação. Oxalá. Olha, ó, maravilha. Então, você tem aí uma expressão de desejo. Tomara que nos encontremos em breve. Novamente, verbo encontremos. O nos é a colocação do pronome. O que você tem antes? Tomara. Tomara é o quê? Uma expressão que expressa o quê, gente? Uma expressão de desejo. Né? Contido. Nem é contido, porque aqui ele está expressando logo, né? Tomara, oxalá. Tomara que se concretize o plano. Bestíssima coisa. Fechou? Então, ó, essas expressões aí, elas sempre vão atrair o pronome para colocarmos antes do verbo, tá? Oxalá, tomara, tudo isso são expressões que vão trazer essa ideia, né, de desejo. Oxalá tem sentido de quê? Oxalá tem de quê? Esse cara aí, oxalá tem sentido de quê? De Desejo. de desejo. Desejando que algo aconteça de bom. Né? É uma expressão comum até. Pode trocar, eu acho que pode trocar o oxalá por desejo que, tipo, naquela coisa desejo que... Mas aí, olha só, vamos ver. Desejo que nos encontremos em breve. Desejo que me chamem, sim, também, pode ser.
né? Vai dar a ideia de algo, pedido, algo aí que de repente dê essa ideia, né? De algo de bom que venha logo, que aconteça logo. Sexta regrinha aí da prótese, palavras exclamativas. Gente, exclamativa mesmo. Não tem como errar. Tem lá exclamação? Prótese. Não tem. Eu acho que, assim, das três colocações, eu acho assim, a mais fácil é a prótese. Vocês vão ver isso. Quando chegar na ênfase, vocês vão ver que a mais fácil ainda é a prótese, por mais que ela tenha bastantes regrinhas, tá? Então, palavras exclamativas também pedem a prótese e ali, ó, que me perdoem as feias, mas beleza é fundamental. Quem disse isso, gente? Vinícius de Moraes. Então, detesto essa frase dele, né? Porque eu acho que esse é um machismo assim, absurdo. Mas ele quis fazer um elogio aí às mulheres, de modo geral. Que me perdoe. Então, aqui, ó, aí você pode dizer assim, tá, eu posso levar para esse lado aí, que é uma frase exclamativa, né? É uma expressão exclamativa. Mas eu posso também pensar o quê? O que eu tenho antes? Um pronome, né? Olha aqui, ó, como se enganaram. Como vocês se enganaram. Olha aqui, ó, o como é o quê, gente? É uma subordinada de... Modo? Como? Como se enganaram? É uma conjunção, né? É uma conjunção. Então, você tem um como aí. Como eles se enganaram? Então, aqui você tem uma conjunção e antes você tem a colocação aí antes do verbo. No meio dessas duas palavras, né? E nos ajuda, novamente, né? Quanto te admiro. Olha... Por isso que, às vezes, eu falei para vocês numa aula anterior aí, lembro quando, acho que vocês têm algumas anotações, que a gente tem, né, a expressão amo-te, né? Esse é o certo, não é te amo. Claro, na informalidade, você vai dizer sempre o quê? Te amo, te adoro. Mas não, gente, está errado. Formalmente, o correto é amo-te, adoro-te. Esse é o ideal e o correto. Mas, para não ficar muito pedante... Oi? É uma ênfase. Sim, é uma ênfase. Sempre. Por quê? Porque não se inicia a frase com pronome oblíquo. Tá? Quanto se esforçou? Olha aí, ó, exclamativa também. Então, você tem o quanto aqui, que é um pronome, né? E você tem aí uma exclamativa. Você pode ir por essas duas linhas de raciocínio. Tá? Esses dois caminhos aí. Beleza, gente? Então, essa é a sexta regrinha aí da colocação pronominal. Bem, palavras interrogativas. Assim como a exclamativa, interrogativa também exige o quê? A prótese. Tranquilo isso, né, gente? Nossa, muito, muito, muito bom. Palavras interrogativas. Quem me chamou? Quem me chamou? Aqui, ó, o verbo. Aí você tem a colocação do pronome antes do verbo. Aí que pode levar por essas duas, novamente, ó, esses dois caminhos. Você pode considerar o próprio, porque trata-se de uma palavra interrogativa, é uma frase, perdão, interrogativa, ou porque você tem aqui antes um pronome relativo, que é o quem. O que te preocupa? Pronome, novamente, ó. Mas, se você tem a acentuação aqui, né? Então, a pontuação aqui no relativo, então você vai levar por esse lado. Onde nos encontramos? O onde é um advérbio de lugar, né? Mas aqui, como que você vai considerar? Você pode considerar como uma regra em que você tem a própria utilizada diante de um pronome relativo, ou por essa regra mais óbvia aqui, que é a interrogativa, né? Como se faz isso? Por que se afastou? Opa, isso aqui é legal. É uma frase interrogativa? Então, portanto, é próprio? Ok. Mas e se eu não quiser considerar isso aqui? Como é que eu considero? Essa junção, essas duas palavrinhas aqui, ó, por e que. O que a gente tem? Né, que forma essa expressão aí interrogativa. Por quê? Separada, né? É pergunta direta e indireta. Hã? Não entendi. Ó, por é o quê? Qual é a função sintática do por?
Na verdade, sintática não, morfológica, perdão. Preposição. Preposição. E o que? Pronome relativo. Então, você junta, né, a preposição mais o pronome relativo, você tem aí uma expressão que interpreta a figuração, porque separado. Né? E aí, separado sem acento, importante frisar isso. Bom, e aí a gente agora vai passar para o mesóclise. Vocês viram que são 7 regrinhas. Agora, a mesóclise, gente, eu amo essa colocação. Por quê? Você falar que é Porque você só utiliza a mesóclise num texto clássico. Dificilmente você vai ver essa colocação aqui, né, essa construção aqui pronominal, numa conversa comum. E mesmo que seja formal. Vocês não se assim. Então, assim, comumente vocês não vão ver isso aqui. Agora, se você pegar um livro, uma literatura clássica, você vai ver isso o tempo todo. É a colocação de Machado de Assis. Então, os clássicos aí, além de, né, não só brasileiro, mas outros clássicos aí também, né, literaturas, utiliza aí a mesóclise. Por quê, gente? Porque é uma colocação muito, extremamente formal. Existe um outro lugar que a gente encontra muito a mesóclise. E talvez alguém da família de vocês tenha muito contato com isso aqui. Onde é? Onde é que a gente encontra também a mesóclise? Qual literatura? Bíblia? Isso aí, a Bíblia. A Bíblia, ela faz uso da mesóclise o tempo inteiro. Tá? Por quê? É uma expressão extremamente formal, né? E mostra aí, né, o quanto esse classicismo aí, né, essa antiguidade aí da expressão. A mesóclise ocorre quando o pronome é colocado no meio do verbo. Ela é utilizada nos tempos futuro do presente e futuro do pretérito. São só essas duas regrinhas, gente. Olha que facilidade que é. Então, tá aqui, ó. Futuro do presente. Dir-me-ei. Dir-me-ei. É a mesma coisa que você estivesse dizendo, me direi. Porque, né? Me direi. Dir-me-ei. Far-se-á. Fará. Contar-se-ão. Contarão. Dizer-me-ei. Direi, de novo. Propor-se-á. Propor, né? Porque, na verdade, propor, como é futuro, é só propor. Ou proporá, né? Porque no passado é propuser. Então, proporá ou propor. Olha aí. Pois é. A mesóclise, ela tem essa pegada, né? Porque a colocação é muito mais difícil, porque você modifica o verbo. Você modifica a construção do verbo, é radical. É mais fácil, tranquilo, né? Está sempre ali, ó, no meio do verbo. Mas a regrinha é sempre essa. Futuro do presente e futuro do pretérito. Mas como é que eu encontro, então, essa ideia? Como é que eu consigo discernir e diferenciar? Futuro do presente e futuro do pretérito. É essa terminaçãozinha aqui, ó. É a desinência. Né? Ó, dizer-me-ei. É isso aí. É sempre no futuro, evidentemente, mas terminando aí, ó. Né? Eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos, vós farás, eles farão. Então, aqui, ó, ei é o finalzinho do futuro do presente. E o futuro do pretérito? É sempre ia, é uma possibilidade. Exatamente. Eu diria, tu dirias, ele diria, nós diríamos, vós dirias, eles diriam. Então, é uma possibilidade, né? Não é algo certo, como isso aqui, ó. O futuro do presente é do modo indicativo, assim como o futuro do pretérito também é do modo indicativo. Mas aqui você tem algo certo, né? Dá certeza. É algo que te dá uma certeza. Eu direi a mim amanhã. Direi a mim amanhã. Far-se-á, fará amanhã. Ou se fará amanhã. Mas como não se inicia a frase com pronome oblíquo, então a construção aqui no futuro do presente tem que ser a base da mesóclise. É isso que vocês têm que entender, tá?
eu não posso iniciar a frase com pronome oblíquo. Por quê? Se eu fosse desconstruir isso aqui, como é que seria? Fará-se ou fará. Se fará. Mas existe colocação do pronome antes do verbo? Não. Iniciando frase, na verdade? Não. Então, há necessidade, quando o verbo estiver no futuro do presente, de você utilizar a mesóclise, tá? Contar-se-ão as histórias antigas. É a mesma coisa que você estivesse dizendo, contarão as histórias antigas, tá? Então, esse é o futuro do presente. Vamos lá ver o futuro do pretérito? Olha aqui, ó. Dir-me-ia. Diria a mim. É a mesma coisa. Diria a mim. Faria. Né? Mesma coisa. Contar-se-ia. Contaria. Dizer-lhe-ia. Diria. Propor-se-á. Proporá. Olha aí. Tudo futuro do pretérito. Agora vocês, esse finalzinho aqui, olha, vocês têm que ficar atentos, né? Porque é isso que vai diferenciar o futuro do presente do futuro do pretérito. Lembrando que é sempre do modo indicativo, tá, gente? Os dois. As duas regrinhas da mesóclise só funcionam no modo indicativo. Agora a gente tem a ênfase, que é a colocação desse pronome após o verbo, no final, né? Posterior aí ao verbo. Verbo definitivo. O que é um verbo definitivo? Quando ele está na sua forma impessoal, né? Então, você tem aí a conjugação. Primeira conjugação, a R. Segunda conjugação, é R. Terceira conjugação, IR. Isso que é um verbo aí definitivo impessoal. Amar-te é o meu desejo. Aí você pode, ó, mais uma vez lembrando, amar, no caso, da definitivo, na sua forma impessoal, genuína, ainda não foi conjugado. Ok, posso considerar, então, que a regrinha aqui da ênfase é porque eu tenho um verbo no infinitivo. Mas eu posso também considerar que não se inicia a frase com o pronome oblíquo. Então, ao invés de você dizer te amar é o meu desejo. Estaria errado. O que você vai dizer? Amar-te é o meu desejo. Porque o verbo vai estar definitivo. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Não considerar isso aí uma ênfase, porque não se inicia a frase com pronome oblíquo, e porque o verbo está na sua forma impessoal, né? Infinitiva. Tá? Escrever-lhe foi um prazer. Escrever está na segunda conjugação, né? É um verbo aí de segunda conjugação, infinitivo de segunda conjugação. Então, você vai utilizar o pronome enclítico. Né? Escrever-lhe. Bom, ouvir-te é um alívio. Mesma coisa do 1, do 2. Ver-nos será muito legal. Ver-nos. Né? Ver a nós. Então, é mesma coisa. Falar-te é sempre uma oportunidade. Então, falar com você é sempre uma oportunidade. Então, isso aqui está na sua forma, de maneira formal, é assim que se coloca. Se fosse informal, como é que ficaria isso aqui? Falar com você é sempre uma oportunidade. Mas como a gente está utilizando a norma culta, então a gente utiliza o pronome oblíquo, tá? No lugar do pronome de tratamento você. Bom, essa aí é a primeira regrinha da ênclise, os pronomes aí enclíticos. Tá? Foi? Vamos lá? Agora a gente tem regrinha 2, verbo no início da oração. Sempre. Então, mesma coisa. Só que aqui ele não está no infinitivo, percebeu? A gente só está falando de uma outra regrinha que é o verbo no início da oração. Não se coloca o pronome oblíquo no início da oração. Ela sempre vai começar por verbo, né? Pelo verbo. Entregaram-me o documento. Corretíssimo. Né? A informalidade, como é que a gente fala? Me entregaram documentos. Me empresta aí o seu caderno, me empresta aí a sua caneta. Isso na informalidade está tudo bem, está tudo certo.
Mas, quando você vai escrever isso aí, o que você tem que utilizar? A colocação pronominal correta, né? Que é entregaram-me o documento. Compraram-te um presente. Novamente aí, ó, o verbo conjugado, né? Exigindo aí a ênclise. Chamaram-nos mais cedo. Ênclise novamente, porque você tem aí o verbo no início da frase. Avisaram-te com antecedência, pediram-lhe ajuda. Tudo isso aí iniciando com verbo, né? A frase sendo iniciada pelo verbo. Verbo gerúndio. O que é o verbo gerúndio mesmo, gente? Essa forma nominal? NDO. Desinência NDO. Então, falando, comendo, andando. Isso, ando, isso aí. Então, ó, estava me preparando para a prova. Aqui está o verbo, ó. Aqui está o verbo. Estava me preparando. Errado. Estava aqui, ó. O verbo está aqui. É esse aqui. Se é uma ênclise, você tem um verbo aqui, ó, na sua forma gerúndica. Então, o que você tem que fazer? Colocar a ênclise depois do verbo, né? Antes, ó. É porque aqui você tem um verbo gerúndio, mas aqui você tem outro verbo. O gerúndio sempre vai exigir uma locução verbal, né, gente? Você sempre utiliza o gerúndio com uma locução. Sempre, sempre, sempre. Você não consegue fazer uma construção frasal no gerúndio se não houver o apoio aí do verbo auxiliar. Tá? O verbo auxiliar é esse aqui, estável. E o verbo principal, e o gerúndio preparando. Sempre vai ser assim, né? Continuava-se discutindo o assunto. Então, você tem aqui, ó, continuava, e aí você tem o verbo no gerúndio, discutindo. O apoio aqui do verbo principal, que é discutindo e preparando, qual é, gente? Estava. Esse é o apoio. É o que a gente chama de verbo auxiliar, né? Ficou cansado. Esse verbo vai estar no particípio. Ficou, vai ser o auxiliar. Cansado vai ser o particípio, né? A forma nominal particípio. Estavam se organizando para o evento. Novamente aqui, ó, gerúndio. Então, o verbo auxiliar, que é o verbo de apoio, vai exibir uma ênclise. Aqui, ó, o C. Tá? Ficava-te observando de longe. Aí você vai novamente, ó, eu posso colocar aqui o verbo iniciando frase, mas aí você observa que tem um verbo aqui no gerúndio. Qual é a regra que você vai utilizar? Essa aqui, verbo no gerúndio, tá? Isso não significa que eu não percebo que eu não posso iniciar a frase com pronome proibido. Entendeu? Não posso. Mas a regra qual é? É o verbo no gerúndio, o verbo principal no gerúndio, que é observando, organizando, revisando, discutindo, preparando. Foi? Tranquilo isso aí, gente? Vamos lá, então. Quarta regrinha da ênclise. São poucas, tá? Acho que a prótese ela tem muito mais regras. Então, a quarta regrinha são verbos no imperativo. Imperativo. Ordem, né? Ordem, apelo, aconselhamento. Então, no imperativo afirmativo, a ênclise é obrigatória. Obrigatória, tá? Ajuda-me, por favor. Você tem um apelo aí, né? Não é nem uma ordem. Então, novamente, você tem aí, se você tem um verbo, ajuda, está no imperativo, não tá, gente? Ajude-me, ajuda-me, por favor. Então, é um imperativo. Conte-nos sua história. Então, novamente, aí, é um pedido. Respeite-se a regra, uma ordem. Ou talvez um pedido também. Podemos considerar como sendo um pedido. Respeite-se a regra. Informe-se melhor. Consulte-nos em caso de dúvida. Então, toda vez que você tiver aí um verbo, né, conjugado imperativo, então você vai ter o uso enclítico. Bem, verbo finalizado com M. Essa é a última regrinha da ênclise. Verbo terminado com M. Quando o verbo terminar em M, a ênclise é usada. Olha aqui, ó. Amavam-se profundamente. Então, você tem um verbo aí terminado com M. Diziam-se segredos. Chamaram-nos ontem. Mas aí você fala assim, mas por que terminado em M? Vocês estão percebendo que são verbos, se a gente fosse buscar aí o sujeito desses verbos aqui,
sujeito indefinido, ó, indeterminado, né? Olha aqui, ó. Amavam. Quem se amava profundamente? Não sabemos, né? Terceira pessoa do plural. Diziam, mesma coisa. Sujeito, né? Sujeito aí indeterminado. Chamaram, sujeito indeterminado. Oi? Isso aí, também, das orações sintéticas, das orações na voz passiva sintética. Isso aí. Então, se transforma isso aí, se condensa isso aí, começando pelo verbo e auxiliado aqui pela partícula assim, né? Bem, encontravam-se no parque. Então, novamente, aí o verbo indeterminando aí o sujeito, sempre na terceira pessoa do plural. Porque vai terminar com ele, né? Então, gente, essa aqui finalizou aí a colocação dos pronomes, tá? Próclise, ênclise e mesóclise. Beleza? Vamos passar para as questões? Alzira, Oi. só pediram para voltar na primeira parte, no número 5. Na primeira Primeiro parte, número 5. próclise. Tá. Vamos lá. Na próclise aqui, a gente tem número 5. Essa aqui, né? Isso. Aí, ó, palavras que expressam desejo. Então, essas palavras que expressam desejo não são muitas, porque são expressões, né? Inclusive, são expressões até afro, né? Africanas. Então, você tem tomara. Tomara não é uma expressão, gente, não é um desejo que algo aconteça, algo de bom aconteça. Então, a gente vai utilizar aí a próclise. Né? Tomara que me chamem. Então, o verbo está aqui, ó, chamem. Você tem uma expressão que traz essa ideia de desejo, né? Exprime ideia de desejo. Então, você coloca aqui o pronome antes do verbo. Oxalá se resolva isso logo. Né? Tomara Deus que isso, né? Porque esse Oxalá, gente, nada mais é do que uma invocação a Deus, né? Esse Deus africano. Então, Oxalá se resolva. O verbo aqui, resolva. Oxalá, essa expressão, né, de invocação ou de desejo, né, invocando aí um desejo, uma vontade. Então, você tem o quê? A colocação antes do verbo. Próclise. É a proplítica. Colocação proplítica. Oxalá te compreendam melhor. Tomara Deus que te compreendam melhor. Porque eu não compreendo. Olha aí. Alguém vai te compreender. Então, é o desejo de alguém que alguém seja compreendido melhor. Então, o verbo está aqui, ó, compreenda. A expressão aqui, ó, Oxalá, que dá essa ideia de desejo, né? De que algo de bom aconteça. Tomara que se concretize o plano. Deu para entender? Bom, gente, então, essas aí são as regrinhas. A próclise, ela existe um pouquinho mais, realmente, de regras, né, para você utilizar. Mas você vai ver que no exercício vocês vão localizar logo, tá? Isabela, como é que a gente chama, né? Casinha, né? É um CD. Esse aqui de baixo. Hã? Tem que estar escondido. Isso. Aí passa para o lado. Passa pro lado. E o Gmail. Aí daí. Então, vamos lá, pessoal. O pessoal que está em casa, vamos acompanhar também essas questões. São facílimas, mas eu vou aí deixar um tempinho para vocês pensarem nessa primeira. Indique a alternativa em que há erro de colocação pronominal. Tem um erro ali. Então, vocês vão localizar esse erro. Hã? De cara, né? Ninguém viu-o sair. Percebe que até soa ruim aos ouvidos? Né? Por quê? Porque não houve eufonia, não houve atração. É verdade, tem um pronome definido, ninguém. Mas aqui você percebe, né? A regra é essa, né? Deveria vir antes que você tenha um pronome indefinido. Mas olha como é que soa mal aos ouvidos. Fica ruim de se ouvir isso, não tem atração. Né? Ninguém viu sair. Vocês já ouviram essa colocação? Eu nunca vou dar essa linda, porque é horrível. Horrível. Por quê? Porque não houve atração do pronome.
né? Então, por isso que a gente acha estranho. Primeiramente, você nunca ouviu isso, né? Nunca ouviu ninguém falando dessa forma. E segundo, que soa mal aos ouvidos. Isso que a gente está, né? Essa dificuldade de entender por que essa colocação horrorosa aqui é porque é a eufonia, né? Não houve atração do verbo junto aí com o pronome. Por isso que você acha ruim, né? Ouvir de maneira. Alguém o viu sair essa manhã. Corretíssimo, né? Porque você tem um pronome aqui, ó, indefinido, e o verbo aqui, ó. Então, você utilizou a próclise. Não o vejo desde ontem. Palavra negativa, né? O não aqui, ó. O verbo vejo, então você vai colocar a próclise, porque antes você tinha uma palavra que traz essa ideia de negação, né? Foram eles que o viram. O que você tem ali? Como próprio. Não. O verbo é esse aqui, ó. O pronome está aqui, ó. Não está aqui. Está aqui, ó. É o quê? Pronome relativo, tá? E a letra E. Certamente o viram sair essa manhã. Está aqui o pronome. De verbo de quê? Não. De afirmativo. Afirmação, né? Certeza, né? Certamente, com certeza. Então, é afirmação. Adverte a afirmação. Muito bem. Então, vai anotando aí, galera. Número 1, letra A. Pessoal de casa, anota aí, tá? Número 1, letra A. Vamos passar para 2? São 15 questões só. Eu ia até colocar mais, podia ter colocado mais, né? Eu sempre tenho referendado. Vamos lá. Corrija as orações em que há erro de colocação. Novamente, é igual a primeira, tem um erro ali. Onde é que está? Eita! Saiu 2 linhos aqui, não sei por quê. Exatamente. Não sei por quê. Então, lhe cantei lindas canções ao ouvido. Por que está errado? Porque não vai ter uma certa. Não se inicia frase ou pronome do primo. Verdade, é verdade. E aqui? Por que está certo? Letra B. Aquilo te diz algo? Aquilo é pronome. Aquilo é pronome. E também a frase é o quê? Interrogativa. Então, pronto. Atrever-me-ia a dizer que a carta foi escrita por ele. Futuro pretérito, ia, né? Uma possibilidade, não aconteceu. Mas atrever-me-ia a dizer. É a mesma coisa que se eu estivesse dizendo, me atreveria, né? Mas não se inicia a frase com pronome oblíquo. Então, e o verbo está no futuro pretérito, o que eu faço? Mesóclise, tá? Assim como nos disse, cumpriu com a sua palavra. E aí, o que a gente tem ali? Muito bem, conjunção subordinada. Quiseram que trouxessem boas notícias. E aí? É uma palavra? Não tem a exclamação, né? Na verdade, ela é declarativa, né, gente? Porque pode ser interrogativa, exclamativa e optativa. Declarativa. Então, aqui, ó, quisera nos trouxessem boas notícias. Então, você não tem aquela expressão. Isso aqui dá ideia de um desejo? Sim, mas não é aquelas expressões que você tem. Oxalá, tomara, que é a mesma coisa. Oxalá e tomara são sinônimos, tá? Aqui você tem o verbo, quisera, tá? Diferente, né? Tomara e oxalá não é verbo. Então, aqui você tem a próclise por conta disso, né? É uma palavra, é uma frase declarativa. Então, letra A. Número 2, letra A. Não tem nenhuma marcação, é só corrigir. Como assim? A número 2, letra A. Uma corrigida está saindo. Não. É para vocês colocarem aí para dentro de vocês. Letra A. Complete a frase. Senhores. E aí? Esqueci. Você acha que é ser? Esqueci. Avisem-me quando os telefonarem.
Se ele está falando senhores, é os, né? Ok. É assim mesmo? Vai todo mundo nascer? E aí, por que vai todo mundo nascer? Quem combina mais? Ah, combina mais? Tá mais coerente. Então, agora sim, olha só, preste atenção. Toda vez que você tiver uma vírgula, significa que você está iniciando uma outra fase, uma outra construção. A vírgula dá essa ideia, tá? De que são períodos separados. Aqui a gente tem um vocativo. Senhores, então a gente tem um vocativo. Se quando você utiliza o vocativo, você não utiliza a vírgula depois, então o que você tem que fazer? Você vai iniciar uma outra construção. Então, se você vai iniciar, você vai colocar a vírgula. E se você vai iniciar outra construção, não se inicia a frase com pronome oblíquo. Então, está dispensada a letra A, né, e a letra B. Aí só fica aí no páreo aí a letra B e a letra C. E aí, exatamente. Aí aqui, ó, quando aí poderia ser a letra B, telefonarem-vos. Quando é o quê, gente? É um advérbio, né, de tempo. Se é um advérbio de tempo, logo, letra C. Né? Aí. Então, toda vez que você tiver aí uma frase deslocada, né, ou intercalada, é necessário que você utilize o verbo e não o pronome. Então, número 3, letra C. Número 4. Essa aqui é para reescrever. Né? Mas vamos fingir que ela é objetiva. Tá? Deixa eu botar aí. Reescreva as orações seguintes, substituindo os pronomes pessoais retos por pronomes pessoais oblíquos e utilizando adequadamente a próclise, mesóclise e a ênclise. Tá. Não, tá. Eu sou o dono, é o exemplo, né? Eu sou o dono dos livros. Devolva. Se ele é o dono, ele está pedindo que devolva. Como é que é? Tá certo? Devolva-me os meus livros. Esse é o correto, né? Então, eles têm dívidas. Ajudem. Eles. Ajudem-nos. Mas é eles. Ou se nós, seria nós. Ajudem-nos. E aí? Ajudem-nos. Isso aí. Ajudem-nos. Tá? Então, aqui, ó, letra A. Eles têm dívidas, ajudem. Eles têm dívidas, ajudem. Ajudem. Sei lá, de quantas dívidas? Ou apagar as dívidas, né? Vou mandar apagar? Aí vai ser porque alguém está incorreto, não? Deixa ela. Pode ser, acho que apagar tudo. Mas aí a frase fica completa. Suas dívidas. Agora sim, certinho. O suas vai substituir aí. Ele nem pode pronome. Tem que também copiar. Exatamente, tem que copiar. A letra B. Não compramos o relógio para ele. Não, ele está para mim. Não lhe compramos o relógio, palavra negativa, então vai atrair a prótese, ok? Não lhe compramos o relógio, porque ele é singular, isso aí. Prótese, não lhe... É a letra B, gente? Não lhe compramos o relógio. Isso aí. Sempre observando aí, gente, a atração do pronome, tá? Que você tem antes. Jamais abandonarei tu. Jamais temos. Jamais te abandonarei. Até porque
Isso aí. Jamais é o quê? Exatamente. Advérbio de... Não, na verdade, isso aqui é uma palavra negativa. É uma expressão negativa. Não é nem um advérbio de tempo, é uma expressão negativa. Jamais. Né? Letra C. Jamais. Agora que eu jamais te muito estranho. Jamais te abandonarei. Convide ela para vir à nossa casa. Convide-a, né? Esse A aí vai ser o pronome. E por que vai ser depois do verbo? Porque não se inicia. Então vai ser uma ênfase. Isso aí, não se inicia a frase com pronome oblíquo. Então, convide-a. Não vai, tipo, como que fala melhor? Como fica mais bonito? Eu sou melhor. Eu só falei assim, né? Convide-a. O restante é do mesmo jeito. Eu preciso falar com você. Ligue. E aí, como é que fica? Eu preciso falar com você. Ligue. Ligue-me. Mas e aí? Só isso? Então vai ter que ter uma vírgula, né? Ou não? Sim. Sim. Porque, ó, ligue-me, vírgula. Ou você pode colocar, colocar uma explicativa, pois preciso falar com você. Ou você pode colocar, ligue-me, vírgula, preciso falar com você. Ou, melhor, falar com você não, falar-lhe. Então, fica ali, ó. Ligue-me. Ligue-me, vírgula, preciso falar-lhe. Opa. Falar-lhe. Tá falando bem. Vai com Deus. Isso aí. Todo mundo anotou? Sim. Anotaram, galera? Agora sim. Agora você tem aí agora você tem a construção aí da colocação pronominal correta, no lugar correto. Vai pegar o questão. Hã? Vai dar uma questão. Daqui a 15. A gente ainda está na 4. Vamos lá, gente. Tá cedo, não tá? Tá cedo, 7h15. Eita, cedíssimo. E amanhã vai poder dar uma olhada na matéria que dá do colégio dos colégios. Olha, é uma ideia. Indique a opção em que há erro na colocação do pronome oblíquo átomo. Isso não dá. Vocês sabem, falando em oblíquo átomo, né, que são os pronomes aqui que a gente trabalha, próclise, desóclise e ênclise, vocês sabem quais são os pronomes oblíquos tônicos? Existe uma diferença, átomo e tônico. Quando você faz quando você aprende lá, a professora ensina assim, ó, me, comigo, te, contigo, esse comigo, contigo, consigo, conosco, são os tônicos. Vamos responder um pedido. Consigo, conosco, convosco e consigo de novo. A probabilidade é bota uma coisinha. Vai botar o quê? Ah, tá. Vamos botar uma colinha ali. Vou botar. Depois, pessoal de casa, Isabela, depois você vira, quando eu terminar, você vira para a gente colocar ali. Ah, tem que fazer isso. É. Eu não vi isso aqui. São os pronomes oblíquos tônicos. Aqui está. Então, vocês veem, ó. Pronomes oblíquos átomos. Me,
C, O, esse O, ó, vai entrar aqui junto, O, A, os, as, lo, lá, no, não, agora é a música. E li. Esse aí é o primeiro do singular. Primeiro do plural. Nos, vos e se de novo. Aí o se você tem o se e o lhes. Aí. Tem hoje, tá? É, tá aqui, ó. Falou a, os, as, né? Que eu não coloquei aqui, porque senão, né? Pressupõe aí. O, a, os, as, lo, lá, los, las e o lhe. Por que lhe? É a terceira pessoa do singular. Agora pode. Esses são os átomos. Então, tá aqui, ó. Mi, comigo. Ti, contigo. Se, consigo. Aí depois você tem nos e estou colocando. É. Conosco. Conosco. E consigo de novo. Aí, ó. Esse aqui não é tônico. Porque eu não consigo. Aí, ó. Singular. Plural. Agora sim. Prontinho. Esses são os pronomes oblíquos, tônicos e átomos. Por que átomo? Porque ele não tem tonicidade. Isso aí. Ele é composto aí apenas de duas letras, né? Agora, aqui no tônico, você tem a tonicidade. Comigo, contigo, consigo, conosco, né? Oi, gente. Então, pessoal de casa aí, Isabela, se você quiser colocar ali para eles copiar, é sempre bom, né? Então, partindo aí para a questão 5. Já? Indica a opção em que há erro? Sério? Mas é letra B, né? Porque Ah. eu acredito que tem que ser da presente interrogativa. Aham. E também porque Quem atendeu ali? O certo é quem me atendeu. Acho que é verdade. Olha aí, pessoal. Pessoal aí de trás. Olha a letra B. Presta atenção. Ó, vamos uma por uma. A letra A. Tampouco nos visita nas férias. Então, você tem aqui a colocação proclítica, né? A prótese, nos visita. Tampouco é o quê, gente? Tampouco é o quê? É um adverbial. É um adverbial.
Então, se você tem uma adverbial aqui, tampouco. Diversidade. Tampouco, intensidade. Pouco, tampouco, intensidade. E quem atendeu? Aí, deixa essa aqui em segundo lugar. Letra C. Isto me traz boas recordações. Por que é uma prótese? Porque isto é um pronome demonstrativo. Isto, aquilo, este, aquele, esta, ela, e assim vai, essa. Ainda que nos convidem, será tarde. Ainda que é uma subordinada, né, gente? É até uma subordinada concessiva, né, gente? Ainda que é a mesma coisa que você, é uma concessiva porque você poderia trocar o quê? Apesar de nos convidarem, será tarde, mesma coisa. Embora nos convidem, será tarde. Então, é uma concessiva isso. Meninos, é uma adverbial concessiva. Então, e a letra E? Por que não pode ser a letra E? Não, porque não pode ser, aqui é para mostrar o erro. Por que não pode ser a letra E? Ela está correta. Mas por que ela está correta? Porque não pode ser. Não se inicia a frase com pronome oblíquo. Então, o certo é cozinhem-me o seu prato favorito. Cozinhem-me o seu prato favorito. Portanto, só pode ser a letra B. Quem lhe atendeu? Esse é o certo. Por quê? Porque antes você tem um pronome relativo e é uma frase também, o quê? Um pronome interrogativo. Tá? Foi? Então, número 5, letra B, tá, galera? Anota aí. Bom, partindo aí para 6. Vocês são rápidos aí. Complete a frase. Letra A. Pensa direitinho. Quem quer nada? Nossa. Deve ser um pronome definido. Nada é pronome definido. Nada, tudo. Sim, letra C. Nada a poderia conter. Isso aí. Letra C. Porque antes você tem aí, ó, um pronome indefinido, tá? E aí? Então, vamos lá. Número 6, portanto, letra C. Número 7. A senhora alternativa, onde o uso da prótese deve ser empregado. Opa! E aí, pessoal aí de trás? Participa, gente. Qual seria a B, C ou D? É a letra D. Letra D? Certo? Onde ela usa a prótese. Tá. Entendi. Aham, a letra D? Então, vamos lá, então. A letra A. O seu maior objetivo é formar-se. Porque aqui você tem um verbo no infinitivo. Então, é intrínseco, né? Certinho. Após comer, olha aí a vírgula, não se inicia a frase com pronome oblíquo. Se você tem uma vírgula, você está construindo outra, né, expressão. Então, lave-lhe os dentes, certinho. Letra C mesmo. Letra C é a mesma coisa. Conte-me as novidades. É uma exclamativa e também não se inicia a frase com pronome oblíquo. Beleza? E também é uma frase exclamativa. E a letra D, peço que me devolva os documentos. Esse é o certo. Porque antes você tem um pronome relativo, ok? Então, gente, vocês têm que observar sempre isso. Parte do verbo, mas olha o que você tem antes do verbo. É sempre determinante para ser a expressão que tem antes do verbo, tá? Evidentemente que esse verbo também, você vai observar se ele está no gerúndio, se ele está no infinitivo, se ele está no passivo, enfim, tá? Bom, então tá aí. Letra D, número 7. A número 8. Letra C. Eita, já? Verdade. A A sinal alternativa que indica corretamente a substituição do nome destacado pelo pronome oblíquo. palavra negativa, eu já cortei. Não contei ateado. Então, a expressão em destaque aqui é ateado. Correto?
Então, a gente tem que transformar essa expressão aí, ateado, por um pronome oblíquo. Então, o correto é, não lhe contei a verdade. Por quê? Porque a palavra aqui, ó, atrativa é o não. É uma palavra negativa. Então, ela vai atrair o pronome oblíquo aí, próprio, né? Proclítico, ou seja, próprio. Certinho. Maravilha. Letra C. Vamos terminar rápido, hein? Tá bom, tia. Vocês querem ir para casa, né? Mas vocês vão para casa estudar? Essa é a questão. Vocês vão fazer o quê? Está chegando, né? Vem embora. Pauleira. Número 9. Ensinar a frase em que há pronome enclítico. Onde é que está ele? É simples, né, gente? Pronome enclítico ali. Familiares, mesóclise, né? É a mesma coisa que lhe fará um favor. Mas como não se inicia a frase com pronome oblíquo, o certo é utilizar mesóclise na letra A. Familiares. Por quê? Porque o verbo está no futuro do presente. Então, a letra A, mesóclise. Coloca do ladinho aqui, gente. Ó, vocês receberam esse material? Coloca do ladinho. Mesóclise, letra A. E a letra B? Nada te direi a respeito. Está correto, não está? O que a gente tem ali? Uma próclise, né? Porque antes você tem um pronome indefinido. Então, é nada te direi. Certinho. Convido-te para a festa. Opa! Certinho. Ênclise. Por quê? Não se inicia a frase com pronome oblíquo, sim com verbo. Então, certinho, letra C. Letra D. Não me falhes mais rir. Exatamente, certinho. E dir-se-ia uma incoerência. Futuro do pretérito. Mesóclise. Certinho. Então, ali você tem a letra D. Não, letra A é mesóclise. Mas ali a gente tem dois. Em que há pronome. É enclítico, gente. Eu estou olhando aqui a letra D e a letra B. A enclítico aqui é a letra C. Né? Letra C. Coloca aí. Convido-te para a festa. Letra C. Oi, perguntaram na 8 por que não pode ser a C. Na 8, por que não pode ser a C? Porque aqui a gente está substituindo a palavra de destaque, que é a Tiago. Ó, não contei a Tiago a verdade. Então, para eu substituir a expressão a Tiago, ele está falando que não é a letra C? Então, a pessoa não pegou o Eu acho que ele não pegou. É a letra C. É a letra C. Não lhe contei a verdade. Por quê? Está substituindo a Tiago por um pronome oblíquo. Fala para ele que é a letra C. O lhe vai substituir ali a expressão a Tiago, em destaque. Não lhe contei a verdade. Então, a gente está onde agora, Gina? 10? 10. E aí? Assinar a alternativa que apresenta erro de colocação. Eita, só tem erro de colocação aí. Aí cheguei de erro. Chega, pelo amor de Deus. Você não devia calar-se. Se apresentar-lhe os pêsames, faça-o discretamente. Se iria apresentar. Porque aqui, olha, né, você tem um se aqui que é condicional. É uma condição. Se você tem uma condição, ele exige uma próclise, não é? Aqui está certo. Aqui está certo. Mas a primeira parte está errada. Sim. Você não devia calar-se, você tem um verbo aqui no infinitivo, percebeu? Ó, calar-se, então, ênclise. Não lhe darei qualquer próclise, certinho, porque você tem um não, é uma palavra negativa. O filho não atendeu. Novamente aqui, ó, próclise, porque você tem a palavra negativa também. E a letra E, ninguém quer aconselhá-lo. Sim. Por quê? Aqui você tem uma ênfase, porque você tem outro verbo aqui antes do verbo principal, que é aconselhar. Aconselhar.
Então, se você tem outro verbo, o que você tem que fazer? Utilizar a ênclise. Ninguém quer. Quem vai ver que não vai ser? Porque antes aqui você tem uma locução verbal. Você tem o verbo auxiliar e o verbo principal. Então, como é que você vai colocar uma prótese aqui dos verbos? Não pode. Então, certinho aí, ó. Bom, letra D. Esse é o erro. O certo seria: se lhe apresentar os pêsames, faça-o discretamente. E aí, a segunda alternativa é que todos os pronomes pessoais estão colocados corretamente. Agora, finalmente está correta. Segundo o uso clássico da língua portuguesa. Beleza. Eu vi, não lhe falei, darei-te o livro. Nossa, chegou do erro. Nossa, beleza. Darei-te. Mas tá certo, sabe que tá certo. Então, você tem a vírgula aqui. Então, você tem aí o deslocamento. De falar sobre a questão dos nomes na fonética. Muita coisa nisso aqui. Isso aí eu me. Pois é. Só que quando a gente tem darei-te, presta atenção no que eu vou falar agora para vocês. Quando a gente tem darei-te, você tem um verbo no futuro do presente. Tá? Eu darei, tu darás, ele dará. Eu darei, tu darás, ele dará. Eu darei, ele dará. Certo? No futuro do presente. Então, eu não posso fazer essa construção aqui. Na minha letra B. Letra B? Eu vi, falei, nada lhe direi. Sim. Eu ouvi. Você tem um pronome pessoal. Ok? Então, pronto, certinho. Aqui você tem falei. Você tem Isso, não se inicia a frase com pronome aqui. Tá certo. E nada ali, você tem um pronome definido aqui. Portanto, fechou. Letra B. Aqui, ó, seria nada lhe direi. Nada lhe direi, porque você tem um pronome definido ali. Então, seria nada lhe direi, tá? Não, estimo, certinho. E aqui, Deus ajude-nos. Está certo, porém, tem que ter uma vírgula aqui. Porque Deus teria que ter uma vírgula. Mas não, ela é a única coerente. Porque aqui você tem, ó, nada de dir-lhe-ei, está errado, o certo seria nada lhe direi, né? Porque você tem nada. Aqui está correto, você tem um não, né? Então é prótese. Agora aqui está correto, é uma ênclise, mas aqui deveria ter uma vírgula, né? Porque é uma invocação. Aqui é invocativo. Deus, ajude-nos. Você tem uma frase aí no interativo, né? É interativo. Bem, ainda tem a D e a E, né? Ainda é correto. Deus nos ajude aqui, ó. Aqui está certinho. Não quero te ofender, ok. Então, você tem não quero te ofender. Mas vai-te embora, nossa. Né? Você tem um mais aí, né? Que é uma conjunção, né, adversativa. Portanto, está errado também. Não quero te ofender, mas não vai ofender. É verdade. É verdade. Mas vai-te embora. Bom, o certo aqui, para estar correto, ele tem uma vírgula aqui. Aí estaria correto. Né? Porque depois de uma conjunção, seja ela qual for, você tem que colocar uma vírgula. Sempre. Antes e depois. Tá? Qualquer tipo de conjunção. Por quê? Porque ela está ali fazendo o quê, gente? Ligando duas orações. Duas orações coordenadas, duas orações subordinadas, uma oração principal e uma subordinada. Então, ela está ali no meio para isso, né? Unir. Mais a conjunção, evidentemente. Me dá o livro. Errado. Qual seria o certo? Dá-me o livro, que eu te devolvo assim que eu ler. Agora está certo. Porque você tem um pronome aí, pessoal, que é o eu. Portanto, aqui, ó, que eu ler. Também está correto que você tem um pronome aqui, ó, relativo. Tá? Certinho a letra E. E aí, gente? A 12. Não há erro. É aquela que está correta.
Vamos lá. As meninas só participam. Meninas, bora lá, gente. Vamos dar uma palhinha aí também, para eu ouvir a voz de vocês. Aí, ó. Em que alternativa não há erro na colocação do pronome? Preciso vê-lo? Me disse o rapaz. Está correto? Está errado? Porque por causa do pronome, todo mundo gostei. Ué, mas aqui... Ah, tá aqui, né? Ah, que susto. Aqui tá certo. Aqui está errado, né? Exatamente. Me disse o rapaz, está errado. Disse-me o rapaz. Você tem um deslocamento aí da vírgula, né? Este é um trabalho que absorve-se muito. Tá certo isso, né? Não. É que se absorve muito, né? Porque você tem aí um pronome relativo. Vai ter que ser. Par-se-á tudo para que se salvem, onde não há ele. Par-se-á. Isso aí, mesóclise. Isso aí. Tá certo. Aqui, ó, na letra D, não arrepender-se-ia, tá certo isso? Óbvio que não. Não se arrependeria. Né? Porque você tem um não para a palavra atrativa, né? Negativa aí. Enquanto-se o sol, os pássaros debandam. E aí? Enquanto-se o sol, Só dizer assim, completamente errado. Primeiramente, né, você começa aqui com uma preposição. E depois você tem um verbo. Ah, você pode dizer assim, mas tem um verbo no gerúndio. Então, você tem aí a ênclise. Então, gente, mas antes você tem uma preposição. É a mesma coisa o verbo em se tratando, né? O correto é em se tratando e não em tratando-se. Então, preposição mais verbo gerúndio, próclise e não ênclise. a preferência própria. É sempre, a prioridade sempre será próclise. Então, toda vez que você tiver, mas é que tem um gerúndio, tá? Mas antes você tem uma preposição. Então, a tradução aqui é para próclise, não ênclise, tá? É em se pondo o sol, vírgula. Ó, teria uma vírgula aqui também. Os pássaros levando. Mas aqui não vai influenciar em nada porque não tem pronome, né? Oi, gente? Então, portanto, letra C. É aquela que não há erro aí na construção do pronome. E a 13? Eu acho que é errado. Gente, nem leu, já tá. Então, o pronome pessoal oblíquo está bem colocado aí nos solos períodos. Qual seria ele? Respeito todos me devem. Respondeu-me ele afetadamente. Então, é o que está sendo bem colocado, o pronome bem colocado? Segundo, ele deliberou-se na sessão. Espero que todos apresentem-se na hora conveniente. Está errado. Está todo errado. Não está. Então, me parece que está certo assim. Eu só estou olhando aí. Né? A letra C. A letra C, eles não sei o que dão, é que nos dão, né? Porque você tem o quê? Isso aí, pronome relativo a isso. Não tem como mais entender, eu acabo falando dele. Amanhã contar com ele? Por que peripécias conseguir não a envolver? Totalmente errado aqui. E aqui também está errado, gente. Olha, amanhã contar ele também está errado. Porque antes você tem o quê? Um advérbio de tempo. Se você tem um advérbio de tempo, é próclise, não mesóclise. Então, amanhã lhe contarei por que peripécias conseguir não me envolver. Me envolver, não envolver. Então, você tem dois erros aí, no primeiro e no segundo período. Né? As duas orações. Fechou? Portanto, letra A. Respeito todos que devem. Respondeu-lhe ele afetadamente. Corretíssimo. Né? E a 14? Também está mal colocado em apenas um período. Qual seria ele? Nossa, então, olha. E aí? Erro.
Ó, você vê que o onde aqui está sendo bem colocado, né? Porque o onde aqui é pronome relativo de lugar. Você acha que é correto? Onde deveriam ser? Porque pegando com esse. Pegando com esse. Finalmente entendemos que aquela não era a estante onde deveriam se colocar os cristais. O que tem que para mim é negócio que tem que dar com ele. É isso. Eu acho que não, mas Você acha que a letra A por causa disso? eu já É, correto. até porque o pronome foi aqui. Eu já Ela acha, não, ela está correta, né? vai correto. É, porque a gente tem que achar correta. Eu falei que daí eu acho que E onde é que está o erro na letra B? a gente falou. Onde é que está o erro na letra B? Não tem, né? Ó, o nos, né, está no lugar certo, porque acho que você tem ninguém, né? É um pronome aí definido. Não se vá. Custa ali ficar um pouco mais, tá certo? Correto, não se vai. Então, você tem um não aí que é atrativo, né? Fala negativo atrai. Própolis. Custa ali. Então, você tá aqui, ó, a intercalação aí, depois da vírgula, custa ali, certinho. E a letra D, a mão que te estendemos é amiga. Também certinho. Então, portanto, Vai mais rápido. seria essa aqui mesmo. Pode. Olha só, presta atenção que eu vou te explicar. Lembra que verbos terminados com M, ênclise. Esse verbo termina com M. Gente, qual é a prioridade? Ênclise ou próclise? Próclise. O que você tem antes? Pronome relativo, onde? Ela é prioridade. Então, se você tem a prioridade aqui, que é onde? Pronome relativo, é próclise. Então, o certo aqui, ó, não era a instante onde se deveriam colocar. Deixa eu dar essa expressão. Você tem que pensar nisso. A prioridade é sempre para a próclise. Tá? Não vai conseguir literário. Nossa. Letra A? É literário. Qual das alternativas que seguir não traz exemplo adequado? Ah, Tá. É logo de cara. Nossa, de cara, letra A. Eram. eu de graça. Não se era. Isso aqui deu de graça é ótimo, né? Redundância, isso. Até que Ó, mas que você falou redundância, né? Deu de graça. eu de graça. Se é deu, é porque não cobrou. Porque não cobrou. Então, gente, olha, número 15, letra A. O certo seria, disseram-me que a vida acabaria cedo. Que bom que só disseram, isso não é verdade. Curta-se a dizer a verdade, certinho. Digam-me uma coisa, ela quis comprar a vida, mas a vida não se compra. Pratica, perfeito. Gente, só um minutinho. Eu quero saber o seguinte, vocês conseguiram entender como é as regrinhas de locação pronominal? Conseguiram? Eu acho que se vocês fizerem uma série de exercícios sobre isso, vocês se dão bem? Vocês acham que conseguem acertar bastante coisa? Então, vocês têm que observar não só a regra, mas também a prioridade, que é sempre a próclise, tá? Porque a próclise, gente, é a colocação do pronome mais evidente. Porque antes do verbo você utiliza inúmeras expressões, né, que a gente tem aí nas classes de palavras, tá? São as classes de palavras. Então, pronome, você tem um monte. Pronome pessoal, pronome demonstrativo, pronome possessivo, interrogativo, exclamativo, uma série. Então, olha aí como é que funciona a próclise, né? A prioridade é dela, sempre, tá? Então, que horas são, Sandra? Nossa, você não, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se dá. Vamos ver se dá. E aí? Então, a gente pode fazer o seguinte. O que é que vocês têm muita dificuldade? Eu queria entender o. Tipo, só para. O que vocês estão querendo aqui? Não, vai dar inteiro. Acho que pode final do noite falando No geral. Tá. Então, mas olha só, nós só temos dois tipos de subordinadas.
são adverbiais substantivas não, são três. As adverbiais, as substantivas e as adjetivas. Né? Então, deixa eu explicar isso rapidinho, então. Rapidinho. Rapidinho. Não vai rapidinho, não. Então, faz essa cara. Rapidinho. Porque não sou também. Mas então, a gente tempo, não é? Era temporal. Sim. Concessão. Concessivo, que abre essa ressalva, né? Essa concessão. Então, olha, nós temos três tipos, né? Oração subordinada. Substantiva. Adjetiva. E aí, Oração subordinada. Adjetiva. E a oração subordinada adverbial. Bem, as orações subordinadas substantivas, elas focam sempre no nome, né? Por isso que a gente tem sempre iniciando a subordinação com uma conjunção integrante. Por isso, tá? Então, a gente tem aqui, ó, são vários tipos de substantivas. Vocês lembram? São seis. Quais são? Quais são os substantivos que a gente tem? Não, essa aqui, ó. Adverbial. Não, substantivo. Não, é a positiva, objetivo direto, objetivo indireta. Isso aí, ó. Subjetiva, onde você busca o sujeito. Objetiva, direta. Não entendemos pelo tipo direto. Isso, onde você busca Direto. o objeto direto, né? São aqueles complementos sem preposição. Objetiva, indireta. Isso. Indireta. Predicativa. E qual é a última? Apositiva. Não, tem a completiva nominal também. Positiva e completiva nominal. Então, você tem a completiva nominal, que às vezes são de apoio, de complemento nominal, né? Isso aí. Completiva nominal. E a apositiva, que exerce função de aposto. Essas são as subordinadas substantivas. Aqui, no subjetivo, você busca o quê? Sujeito. Você persegue o sujeito. Onde é que o sujeito está quando você tem uma subordinada substantiva? Subjetivo. Uma oração subordinada substantiva subjetiva. Onde é que está o sujeito? Na oração principal ou na subordinada? Na subordinada. Sempre, tá? O sujeito vai estar lá. É a única, presta atenção. Das substantivas, a subjetiva é a única que tem o sujeito na oração subordinada. O restante, todas as outras, tem o sujeito na oração principal. Ok? Bem, a objetiva direta. Função de objeto direto. Objetivo indireto. Função de objeto indireto. Predicativa. Predicativa. Qualidade, característica, né? Sempre você vai ter um quê junto? Um verbo de ligação, tá? Auxiliando aí, ligando o sujeito à oração principal, à predicação. Tá? Completiva nominal. É o complemento do nome, ou seja, na oração principal, você vai ter aquele combo. Verbo de ligação, mais predicativo, mais verbo de ligação, verbo de ligação, mais nome e mais preposição. Sempre, a completiva nominal, tá? Verbo de ligação, nome, que nome é esse? Normalmente é um substantivo. Às vezes pode ser um adjetivo. Não importa. Não importa que é o nome. É a palavra mais importante da oração principal. E depois, você tem o quê? Uma preposição. Aí, lindo, como é que você compara a completiva nominal à objetiva indireta sem confundir? Como é que você faz para não confundir a completiva nominal
da objetiva indireta. Como é que vocês fazem para não confundir? Não, o verbo aqui, ó, na objetiva direta, indireta, é sempre verbo de ação, verbo significativo. Exatamente. Já na completiva nominal, assim como na subjetiva, você tem os verbos de ligação. Sim, verbo de estado, modo. Eu também senti, a gente vê que direto, quando é 9, aí tem preposição? Tem preposição. Aí a gente divide as verbos. É verbo e preposição. E esse verbo, você vai reparar que ele é significativo. A minha questão não é essa, eu vou dar para lembrar que tem os nomes do design. Da direita, a questão Então, se a sua dificuldade é para gravar o nome, né? Mas você precisa fazer aquele combo. Acho que teve uma vez que eu coloquei uma espécie de combo aqui. Verbo de ligação, mais nome, mais preposição, completivo nominal. Se você fizer esse combo, é como se fosse um tudão. Você rapidinho consegue pegar a... Eu acho que tem maior dificuldade em entrar. Crase. A gente vai ter uma aula só de Podemos ter uma aula só de crase. Crase, pô, crase é uma delícia. Te confunde por quê? Você sabe qual é a prioridade da crase? Falar para meninos. Não, eu lembro agora. Tem bastante regra. Aham. O facultativo é quando você tem o pronome possessivo. Pessoal, os facultativos é só quando você tem o pronome possessivo, pronomes próprios, substantivo próprio. Por exemplo, ó, isso aqui é facultativo, ó. Emprestei. Crase, tá? A gente está falando de crase. Não estamos mais falando de substantivo que a gente desenvolveu. Ó, emprestei um livro a Josi. Josi é uma palavra feminina, certo? Então, mas aqui é facultativo. Por quê? Josi é uma palavra feminina, mas é um substantivo próprio. Então, diante do substantivo... sim, tem também. Então, aqui, ó, você pode crasear ou não. Por quê? Porque você tem um nome, um substantivo feminino, mas é um substantivo próprio. Então, diante do substantivo próprio, a crase é facultativa. Substantivo é pronome possessivo, crase facultativa, tá? Minha, sua. Sim. Como revisão. Já que eu não quero que confundir muito a informação. Vocês querem que eu dê uma... É porque, assim, sexta-feira, não sei se vai dar É pouco tempo. Mas o que eu ia falar com eles? Eu tenho uma aula de crase do ano passado, se eu não me engano, foi com a Paty. Mas aí eu posso postar para eles amanhã, eles assistem, e aí na sexta-feira você faz os exercícios para revisar. Serve para colégio naval também. Porque a partir de 6 Serve, horas... É 6, de 6 a 8. de 6 a 8. Mas vai ficar gravada, vai ficar gravada. Matemática e português. Então, Se ela passar a atividade que a Patrícia trabalhou de crase, a gente faz questão de verificar algumas. Aí vão ver como é que vocês vão sair. Porque é uma redação de pouco, tem muita coisa para trabalhar. Não dá. Vai ser só resolução de Mas vai daqui, era da outra turma. E aí, olha, eu já não mês de aula e fez na cabeça. É bom. Porque a gente só vai fazer questões, tá? A gente só vai fazer resolução. Não é uma coisa bem brincando. Então, Então, a matéria de conceito então eu acho que dá para fazer. É verdade, sim. A dúvida é então, Isabela, você pode fazer o seguinte, então, passar esse arquivo aí, esse material de crase para eles, eles vão dar uma revisada, aí na aula eu já vou colocar questões de crase, Tá, que aí eles vão ter já lido e tal. tá Eu bom. não sei se vou conseguir, mas eu espero que sim. Tem aula, videoaula mesmo, vou postar tudo para Porque vocês. assim, eu posso até... É. Aquela questão eu vou explicar, mas eu não posso explicar tudo. Vai dar tempo. É porque uma horinha só vai ter revisão de português e matemática. Então,
Então, fechou aí, Elza? Fechando aqui. Tá, deixa eu só falar com ele. Vamos aí, onde é que... Ah, você vai pegar celular. Gente, em casa, vocês conseguiram, então, anotar tudo? Pegar todas as informações possíveis? Bem, eu espero que sim. Sexta-feira tem uma aula de revisão, então, tudo que vocês puderem estudar em casa, rever aí, na sexta-feira a gente fez, tá bom? Olha a falta de respeito. Eu não quero saber quem foi, não. Estou vendo quem foi. Desculpa. Que falta de educação. A prova da Iccara é domingo e vocês estão bagunçando a aula toda. Pagar aí, gente. Ó, Continua. as adjetivas, não esqueçam que as adjetivas, vocês têm as reduzidas, tá? As adjetivas é fácil de achar. É a explicativa e a restritiva, correto? Isso aí vocês sabem. Se tiver vírgula, você está diante de uma explicativa. Né? Se tiver uma vírgula aí antes do pronome relativo que. Mas se você não tiver uma vírgula, provavelmente, muito provavelmente, mas não é regra, você está diante de uma restritiva. Você está restringindo a informação ali, né? O adjetivo. Agora, existe a subordinada adjetiva reduzida. Reduzida de gerúndio, de infinitivo e de particípio. É simples. Se você tem lá no infinitivo, ó, ao estudar para português, me deparei, estou inventando uma frase aqui. Então, não é a matéria que cada um... A gente vai lembrar. Lembrar os nomes, né? Então, por exemplo, ao estudar, estudando para português, ó, você reduziu para gerúndio, né? De infinitivo para gerúndio. Eu vou dando para poder aqui. Ele só vai organizar mais para poder confundir. Para confundir mesmo. Mas, olha, uma dica que eu vou dar a vocês. A banca gosta muito de palavras que têm várias funções, múltiplas funções. Como é? Isso aqui tem múltiplas funções, porque você pode ter um pronome reflexivo, você pode ter uma partícula passivadora, você pode ter o ser também como índice de indeterminação do sujeito. Então, você tem assim, o pronome ele exerce múltiplas funções. Outro que exerce múltiplas funções, que é legal vocês sempre estudarem, porque cai, sabe o que é? O pronome relativo. O pronome relativo, ele exerce outras funções dentro de uma oração. Ele pode ser pronome relativo, ele pode ser conjunção integrante, ele pode ser... deixa eu ver o que mais. Gente, inúmeras funções que ele pode exercer. Então, dê uma estudada nisso aí, que aí vocês vão... pode se dar bem ali, ó. Múltiplas funções de algumas palavras, tá? Fechou. Fechou? Rapidinho, gente. Deixa eu só finalizar aqui o online. Não, deixa eu falar para o pessoal do online também. Eu preciso saber quem vai fazer a prova da Epicard domingo. E aí, quem não finalizou na enquete que está fixado no grupo, é para sinalizar, porque a gente vai ter um ônibus da prefeitura levando e trazendo vocês. Então, quem quiser ir com o ônibus, é só sinalizar lá. Se a mãe ou o pai quiser acompanhar, pode acompanhar também. Aí, na saída, eu vou pegar o nome de vocês. Pessoal do online também, tá? Boa noite, gente.